Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre região norte e suas características populacionais. Região norte não é a parte da Amazônia, onde nós temos aquele grande bioma, aquela grande floresta, aquele rio exuberante, toda aquela organização existente para a parte da natureza, mas vive pessoas lá? Claro que vive. Mas como é que elas estão relacionadas com a natureza? Como é que foram organizados aí esses lugares, esses espaços onde elas ocuparam? É aí que a gente vai começar a entender a partir de agora. Vamos levar em consideração que nós temos pontos de acúmulo de pessoas nessas áreas. As regiões das capitais acabam acontecendo por alguns fatores, mas também acabam gerando processos históricos através disso. E é através deles que precisamos entender para entender esse sistema de povoamento que o norte acabou tendo. Bom, se a gente levar em consideração lá no período colonial, toda aquela organização em que as primeiras cidades, as primeiras vilas no Brasil foram criadas para a exploração do pau-brasil, para o desenvolvimento do ciclo da cana-de-açúcar, todo o litoral nordeste brasileiro acabou sendo ocupado já de cara. Mas a parte dos navios portugueses ainda estavam formando um processo de organização e reconhecimento de todo o território. E nisso acaba adentrando a região do Rio Amazonas. E toda essa região do Rio Amazonas passa a ser de conhecimento português, na época das colônias aqui portuguesas na América. Então, dessa maneira, ele começa a desenvolver e perceber uma vegetação riquíssima existente na região. Uma organização de diversos tipos de plantas que até então não eram conhecidas. E dessa maneira, então, percebeu-se aí condições e propriedades medicinais para elas. Essas plantas passou também a servir como um grande impacto econômico lá para a Europa. Então, essas chamadas drogas do sertão passam a ser um comércio importante para a Europa, retirada onde? Da área da região norte atual, na área da floresta amazônica. Então, o comércio de produtos extraídos da floresta acabam sendo muito importantes. O guaraná, a mandioca, as palmeiras diferentes na região, a carnaúba, o babaçu, passam a ser extremamente importantes para o desenvolvimento aí de diversas atividades lá da Europa. Então, acaba tendo um fluxo de desenvolvimento também de população que vai trabalhar em cima dessa extração. Dessa maneira, então, as áreas mais ribeirinhas passam a receber pequenas aglomerações que com o tempo vão se desenvolvendo e criando outras atividades, claro que envolvendo a parte do rio e da floresta. Essa maneira, então, é como se organiza as primeiras formas de povoamento aí da região norte. Agora, é só isso que acontece? É só dessa maneira? Foi só simplesmente o ciclo econômico que acabou gerando isso? Claro que não. Nós tivemos ao longo do tempo características aí de incentivo à população, à organização demográfica, ao povoamento da região. E como a gente pode entender? Vamos entender que diversos momentos passaram a ter áreas de atração. Essa da colonização que eu falei. Logo depois, no começo do século XX, nós temos o ciclo da borracha. Descoberto na região do ocidente amazônico, uma árvore que tem ali sua seiva, que serve como matéria-prima para a produção daquilo que é importante para diminuir o impacto daquelas máquinas de andar que são feitas lá na Inglaterra e lá nos Estados Unidos, o automóvel. Cria-se então o chamado pneumático, os pneus, que precisava então de borracha, a borracha produzida com o látex, que é a seiva de uma árvore chamada seringueira, que está lá no ocidente amazônico. Então, a importância dessa economia industrial nos Estados Unidos, principalmente, acaba fazendo a necessidade da busca dessa borracha, da busca desse látex, gerando a grande corrida do ouro branco da região norte, da Amazônia, a borracha. Assim, muitos seringueiros passam a utilizar ali a caminhar na floresta para fazer essa atividade. E essa atividade passa a ser tão próspera que a cidade de Manaus, que hoje é a capital do estado do Amazonas,
passa a ser uma das mais ricas e prósperas cidades do Brasil, com diversos monumentos importantes para a cultura e para a história do Brasil. Assim, toda aquela sociedade organizada em torno da borracha passa a ter uma importância forte e uma grande área de atração para a cidade de Manaus e para a região de Rio Branco, no estado do Acre, que até então era parte do território da Bolívia e depois, com algumas guerras, acabam incorporando ao território brasileiro. Entendido até aí? Então nós temos aqui, na parte histórica, duas formas de povoamento. As drogas do sertão e depois o ciclo da borracha. Agora, aconteceu só isso? Não. Nós temos outros fatores também. Como, por exemplo, chega na época aí do regime militar e a preocupação com a ocupação das fronteiras, ocupar o território para não ser invadido, cria então projetos para o desenvolvimento populacional da região norte. Então, diversos projetos começam a acontecer. O projeto RADAM, que é o Radar da Amazônia, que vai ter aí a preocupação em verificar todas as condições naturais e de fronteiras existentes no norte, passam a encontrar diversas jazidas petrolíferas, áreas onde tem determinados recursos minerais que acabam estimulando novas ocupações. Cria-se na época, então, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que vai incentivar as pessoas a criar negócios, a criar aí novas formas de rendimento na região norte. Nessa época surge a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus não é aquela parte de indústria? É. O governo incentiva diversas indústrias a produzir no coração da floresta amazônica. Mas agora pensando, produzir no meio do coração da floresta amazônica? Eu vou produzir a partir do quê? Eu vou vender para quem? Como que eu vou organizar toda essa situação? Faz sentido eu ter uma indústria onde não tem ninguém quem compre? Mas existia os incentivos fiscais. O governo queria que a indústria estivesse lá. Então, gerava incentivos, diminuição de impostos, redução de tarifas de importação, para que as indústrias se sentissem à vontade para produzir ali e, dessa forma, gerar novas organizações urbanas na região. Então, com o incentivo da SUFRAMA, a indústria no coração da floresta amazônica acaba tendo aí o crescimento das áreas urbanas. E aí a gente parar a pensar, veja, o estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, mas não em população, simplesmente em área, nós temos aí 71,41% de toda a sua população nas áreas urbanas. Isso desenvolvida justamente por quê? Pelo incremento da indústria na área de Manaus. Então, toda a região passa a concentrar a sua população nessa zona urbana que agora tem indústria. Assim como na região do Amapá, a cidade de Macapá acaba tendo ali esse aglomerado. Assim como no Pará, algumas regiões de formação industrial passa a ter essas características, passa a ter esse desenvolvimento. Esse incentivo da indústria na região norte acaba gerando aí novas aglomerações, beleza? Junto com isso, com esse projeto de reconhecimento do território, percebe-se numa região sudoeste do Pará uma área de grande desenvolvimento mineral. A Serra do Carajás passa a ser uma grande área de extração de minério de ferro. Então cria-se ali um projeto mineralógico chamado Projeto Carajás. É uma região onde nós temos ali diversas áreas de mineração que vai ser toda feita a extração e mandada para o Porto de São Luís, no Maranhão, para ser mandado para o resto do mundo, para ser exportado. Então, muita gente passa a concentrar também na região ali do Pará, na região do chamado Carajás. Agora, nós temos também uma outra grande e importante área de desenvolvimento aí da população, a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí, então, passa a receber muitas pessoas para o trabalho da construção e, com isso, acaba gerando novos aglomerados, novos povoamentos na região que se desenvolve a partir dessas atividades. Então, nós temos agora todo um sistema de como é que houve a ocupação da região norte.
Parando para pensar, ela não é a maior em população, ela é menor. Mas nós temos os motivos pelo qual as pessoas passaram a ir para essas áreas. Uma principal agora, temos esses novos momentos de fronteira agrícola, essas novas áreas onde estão tendo a agricultura, é o grande fator atual de ocupação da região norte. O estado do Tocantins, por exemplo, já virou uma grande área de produção de soja. E ele acaba recebendo migrantes de diversas regiões do Brasil. Como podemos perceber aqui, grande parte dos migrantes do norte vem da região nordeste, seguido pelo pessoal da região centro-oeste, esse avanço das fronteiras agrícolas. Ainda aquelas características da região sul e sudeste que deram condições de toda a formação cultural do centro-oeste também incentiva a organização da região norte através dessas fronteiras agrícolas atuais que nós temos na região. Basicamente, nós temos então essas 4 organizações de estrutura e formato de desenvolvimento aí populacional. A busca das drogas do sertão, depois seguindo o ciclo da borracha, depois os projetos de ocupação da região norte do país e, por fim, as novas fronteiras agrícolas que acabam desenvolvendo atualmente. Dessa maneira, então, se desenvolve a população da região norte. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha aí um bom momento de estudos a partir de agora. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!